Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o corpo. Já que o nome do nosso canal então é Corpo e Autismo, por que então essa palavra corpo? De que corpo então nós nos referimos quando nós tratamos aqui dos nossos vídeos, sejam eles atividades, uma entrevista, um bate-papo com alguém, uma proposta, uma dica? O que nós queremos dizer então com este corpo? E além de o que é esse corpo, né? Como fica então a questão da corporeidade em relação a esse corpo e as pessoas com autismo. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e já deixe seu like. Vamos lá então. Primeiro ponto é falarmos sobre os aspectos filosóficos e epistemológicos. Então, nós concordamos com Merleau-Ponty, filósofo francês, quando ele coloca que a corporeidade é a forma de enraizamento do humano no mundo. Então, nós nos relacionamos com o mundo através do nosso corpo. Sentimos, logo existimos. Então, o corpo, ele é o veículo de estar no mundo, né? Então, quando nós nos referimos aqui no canal ao desenvolvimento infantil, ao período do nascimento, os primeiros anos de vida, a primeira infância, o período da gestação, nós sempre colocamos que o bebê, ele apreende o mundo através do seu corpo. Então, a forma como a criança tem a inteligência do bebê, ela se dá primeiro num nível corporal. Então, esse corpo, ele é um corpo que expressa, ele é um corpo que sente, ele é um corpo que tem cognição. Então, para passar essas ideias de uma forma mais coerente, eu vou ler rapidinho uma citação de Merleau-Ponty, que diz o seguinte, que o corpo como fundamento das condições de percepção e o lugar onde nasce o conhecimento, entendendo corpo como corpo próprio e existente no mundo, como consciência do corpo. Então, a forma como esse corpo tem de interferir no ambiente é através do movimento. Então, o corpo, ele age sobre o ambiente, ele é modificado por ele e, ao mesmo tempo, o corpo, ele modifica o ambiente e é modificado por ele, né? Então, nesse movimento cíclico. Então, não só um movimento de vias aferentes e eferentes, lineares, né? Que percebem e movimentam, mas sim nessa ideia de que o movimento, ele modifica a percepção e que a percepção modifica o movimento, né? Então, o corpo, ele é inscrito pelo olhar do outro. Ele é inscrito e ele é olhado pelo outro. Então, a gente se constitui no olhar do outro. Nos nossos vídeos também, em relação a bebês com risco de autismo, nós falamos muito em relação a isso, né? Da importância do olhar do outro na nossa constituição enquanto sujeitos. Bom, esse corpo, né? Ele conhece, ele comunica e ele organiza o mundo. Então, a gente tem que entender que tem esse aspecto filosófico, epistemológico, essa ideia, né, de que o corpo expressa, comunica e nós somos corpo. E a gente tem que pensar numa perspectiva social, numa perspectiva macro e numa perspectiva micro. Como assim macro e micro, né? Então, nós temos diferentes dimensões do corpo. Nós temos uma dimensão que é cultural, uma dimensão que é linguística, que é cognitiva, que é lúdica, que é econômica. Então, nós vivemos num sistema capitalista. O corpo hoje, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que consumir. Então, existe na nossa sociedade uma idolatria ao corpo, uma concepção de corpo dentro dessa sociedade que as pessoas tentam sempre atingir. É essa ideia do que é o corpo. Então, essa dimensão macro, uma dimensão política também, ela interfere nas questões micro, que seriam esses ambientes que nós nos relacionamos de forma mais direta. A família, a escola, esses seriam os ambientes micro. Então, o ambiente macro e o ambiente micro, a dimensão macro, desculpa, e a dimensão micro, elas se relacionam e se influenciam, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa perspectiva, porque a pergunta é, como que a gente sente esse corpo, a nossa corporeidade? Como que a gente pensa o nosso corpo e a nossa corporeidade? E como que a gente vive o nosso corpo e a nossa corporeidade, né? Então, se essa pergunta é interessante, pensando nas pessoas típicas, né? Mas pensando nesse universo do autismo, nesse universo atípico.
Então, por que é tão importante nós pensarmos sobre o sentir, sobre o viver e sobre o pensar o nosso corpo, né? Porque, bem, se nós pensamos e nós sentimos e nós vivemos como nós estamos agora sendo o nosso corpo, né? Isso é muito importante para a gente refletir a respeito de como nós nos relacionamos com os outros corpos. E para além disso, né, a nossa compreensão de como que nós estamos nos posicionando nesse mundo. Então isso é importante para todos, né? Então, num primeiro momento, se nós olharmos para o movimento da pessoa com autismo, que tem uma forma própria de expressar a sua corporeidade, assim como todos nós temos uma forma subjetiva e única, né? Mas aí nós vemos o autismo com as suas estereotipias, muitas vezes com um movimento mais, entre aspas, né, bizarro aos olhos dos ditos normais, né, das pessoas típicas. Então toda essa movimentação, muitas vezes profissionais, terapeutas, professores, pais, tentam tolir esses movimentos, né? Tentam modificar, reabilitar esses movimentos com as suas terapias ou com os seus métodos, as suas técnicas e protocolos, né? Mas vou fazer uma provocação agora, então. Qual seria a forma de se pensar essa corporeidade no autismo, né? Então, vou deixar aqui no sugerido um vídeo que nós fizemos sobre movimentos Sherborne, que é uma abordagem de movimento, se chama Relation Play, e que fala um pouco reflete um pouco de uma forma prática sobre isso, né? Porque é uma abordagem de movimento que trabalha a questão do respeito, da confiança, de fazer com que a criança com autismo se sinta segura em ser quem ela é. Bom, se eu falei aqui, né, de que eu acredito que o corpo é a forma de ser no mundo, é a nossa forma de expressão máxima, né? Nós somos o nosso corpo. Se eu estou o tempo todo tentando reabilitar, tentando modificar, trazendo circuitos prontos para essa criança ou para essa pessoa com autismo para que ela reproduza e faça, e tentando sempre trazer ela para um padrão de movimento, será que eu estou respeitando essa corporeidade? Será que eu estou olhando para essa corporeidade? E aí eu vou trazer para vocês algumas ideias, assim, primeiro, de uma sensibilidade a essa diversidade, né? Porque toda a nossa corporeidade, toda a nossa forma de expressão no mundo, ela é diferente, ela é distinta. Então, a gente pensar nessa sensibilidade também empática em relação ao movimento, né? Então, a ideia é respeitar e impulsionar o outro e a si mesmo a partir de suas experiências, de suas qualidades e de suas possibilidades. Então, eu tenho falado aqui, por isso sugeri o vídeo dos movimentos Sherborne, mas tenho falado também que através das atividades rítmicas, que através da dança, a gente pode trabalhar com as pessoas com autismo através dos seus movimentos espontâneos, né? Através da expressão da sua corporeidade. Então, toda a nossa corporeidade, toda a nossa corporalidade, ela tem uma historicidade, ela tem essas relações todas que eu falei para vocês, da questão social, ela tem relação com as questões políticas, ela tem relação com as questões de conhecimento, porque o corpo, ele conhece a vida, o conhecimento, né? Enraizamento do mundo, do ser humano no mundo. Então a ideia é sempre pensar em atividades que partam desse movimento espontâneo e que busquem a ampliação desse repertório corporal. E aí a dança e aí as atividades rítmicas, existem muitas outras propostas, a arte de uma forma geral, a música, proporciona isso não só para as pessoas com autismo, mas para todos nós, né? Por isso que algumas técnicas, quando nós trabalhamos, e a gente trabalha muito com a imitação, mas nós imitando a pessoa com autismo, ao invés de o contrário, na questão da dança, no autismo, por exemplo, e quando a pessoa percebe que a gente entende aquele movimento, ou que a gente está aceitando aquele movimento, né, o nosso olhar para aquele movimento, a gente percebe a alegria, porque movimento é comunicação também, né, expressão é comunicação. Então, a ideia que eu venho trazendo no vídeo hoje é desse olhar empático, em primeiro lugar, dessa sensibilidade à diversidade, do movimento da corporeidade do autismo e na escolha da abordagem de movimento que vai ser feita para a realização desse trabalho. E aí
É só dar uma passeada pelos vídeos aqui do Corpo e Autismo que vocês vão ver um pouquinho, várias ideias, várias propostas, várias provocações também. Então eu gostaria de agradecer a atenção, pedir que quem não é inscrito, por favor, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse, nos sigam nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, @Corpo e Autismo. Muito obrigada, deixem o seu like e até o próximo vídeo.